Olá, minha turma do tricô, é sempre um prazer dividir com vocês dicas de tricô no nosso canal Tricô Fácil com Cristina Romano. Hoje nós vamos fazer essa manta de bebê. E eu estou gravando esse vídeo para vocês num domingo, porque o meu neto mais novo, de 9 anos, ama a professora dele e a recíproca é verdadeira. E amanhã amanhã que é segunda-feira, as mães vão organizar um baby shower, porque a professora está grávida. E ele me pediu para fazer essa manta para ele dar de presente para a professora. E eu resolvi gravar o vídeo da manta para vocês. Então, se vocês não estiverem inscritas no canal ainda, essa é uma boa hora para se inscrever. Não esqueçam de deixar o seu like, curtir, comentar, dividir com as amigas. E agora chega de conversa e vamos para o tutorial. Olhem que belezinha que ficou essa manta. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Esse babadinho, eu acabei fazendo com... Eu vou mostrar os fios agora. É uma gracinha esse babadinho aqui, ó. Eu utilizei esse fio da Yarn Bee, que se chama Soft Slick, nessa cor bege. E eu intercalei as carreiras com esse fio mandala da Lion Brand. Olha que lindo que é esse fio, as cores são muito bonitas. E o babadinho ficou bem levinho. Esse novelo bege, ele tem 478 jardas, o que equivale a 437 metros. Eu utilizei um novelo inteiro e mais ou menos a metade do segundo novelo. E eu fiz a manta com o número ímpar de pontos, porque esse pontinho aqui da manta requer um número ímpar de pontos. Então eu trabalhei com agulha de 5 milímetros e eu coloquei 111 pontos para a parte central e 8 pontos para as laterais, que eu fiz essa bordinha aqui. Aqui tem 8 pontos. Na verdade, aqui são 8 cordões, né? Porque na lateral aqui são 8 pontos. Aqui, ó. Aqui tem 8 pontos, então 8 pontos para esse lado, 8 pontos para o outro e 111 pontos no meio. Então deu um total de 127 pontos. E a largura total da manta, depois de babado, colocado, tudo mais, ficou com 80 centímetros quadrado, 80 por 80 centímetros. Eu vou fazer uma amostrinha agora, só da manta, da parte central da manta, para vocês verem como é que é o pontinho, que é muito fácil de fazer e dá para fazer assistindo televisão. Eu botei aqui um pouquinho só de pontos, para vocês verem como é que é feito esse pontinho. Então, na manta original ali, eu fiz 8 cordões de tricô e deixei 8 de cada lado. Nessa daqui, como eu fiz pequenininho, eu coloquei só 4 cordões aqui e deixei 4 pontinhos de cada lado para fazer as bordas da manta. Então, a hora que começa o ponto fantasia, depois que estão feitos os 8 cordões iniciais, todo o resto é igual. Direito e avesso é a mesma coisa. Então, nós vamos fazer 4 aqui, 4 pontos tricô. 1, 2, 3, 4 pontos tricô. Aí a gente faz uma laçada, 2 pontos juntos em tricô. Só isso. Uma laçada e 2 pontos juntos em tricô. Uma laçada, 2 pontos juntos em tricô.
uma laçada e 2 pontos juntos em tricô. Uma laçada, 2 pontos juntos em tricô. Aqui. Eu sempre acho chatinho de pegar, porque fica bem apertadinho. Aqui. 2 pontos juntos em tricô. E aí, nesse caso aqui, os 3 últimos em tricô, porque a gente está fazendo com 4. Na manta, vocês vão fazer os 7 últimos, porque os pontos, o último que você faz 2 pontos juntos em tricô, forma os 4 que a gente precisa aqui, ok? Aí, vira o trabalho. E a mesma coisa, 4 tricôs, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui na manta eu fiz 8. Uma laçada e 2 pontos juntos em tricô. Uma laçada e 2 pontos juntos em tricô. Uma laçada e 2 pontos juntos em tricô. E, se vocês preferirem, pode fazer com outro ponto também, né? Esse aqui eu coloquei que é bem facinho de fazer, eu tinha pressa para fazer também, que como eu falei, meu netinho tem que levar amanhã na escola, que já fez 1, 2, 3 e 4. Então, o trabalho todinho é feito assim. E aí, ó, vai começando a formar o pontinho aqui, ó. Já dá para vocês perceberem. Então, agora nós vamos fazer o babadinho. Para o babadinho, coloca 8 pontos na agulha, com a agulha de 5 milímetros também. Embora ali seja uma linha que é bem fininha, mas o que eu quero é a leveza no babado. Então, por isso eu vou fazer com a agulha de 5 milímetros. Então, eu coloquei aqui 8 pontos. 2, 4, 6, 8 pontos na agulha. E nós vamos fazer da seguinte maneira. Vamos trabalhar em tricô. Primeira carreira em tricô. Toda em tricô. Os 8 pontos em tricô. Aí na segunda carreira, e todas as carreiras pares, nós vamos mudar o fio. Aqui, 8 pontos em tricô. E agora a gente vai começar intercalando o fio. Então agora nós vamos colocar esse fio mandala aqui, que é praticamente uma linha, ó. Agora a gente põe o fio mandala e vamos trabalhar em ponto tricô também. Vamos lá, seu mandala. Então aqui a carreira toda vai ser em tricô. Então a primeira carreira em tricô com o fio bege. Se quiserem fazer tudo num fio só, também pode, viu? Eu resolvi fazer assim. E agora nós vamos fazer aqui, justo aqui, e ok. Então aqui com o fio mandala, toda a carreira em tricô. Todas as carreiras pares vão ser troca de fio e em ponto tricô. Depois que memorizar isso, vai ficar fácil. E volta para o fio bege. Ok. Então, fio bege, troca de fio, carreira em tricô. Toda vez vai ser a mesma coisa. Troca de fio, ponto tricô. Então, a carreira toda em ponto tricô. Ups. Aqui. Toda a carreira em ponto tricô. Tricô, tricô. E a volta
a gente vai aumentar um ponto, né? Sempre faz a laçada. Aqui. A volta continua com o fio bege. Ponto tricô de borda, sempre o primeiro ponto de borda é tricô e 5 meias. Todas vão ser iguais, 5 meias. 1, 2, 3, 4, 5 meias. Depois de 5 meias vem uma laçada. E 2 tricôs. Depois da laçada é sempre tricô. 2 tricôs e um ponto tricô de borda. Ok? Vira o trabalho. Troca de fio. Carreira em tricô. Troca de fio, carreira em tricô. É sempre igual. Então, aqui, vamos fazer a carreira de tricô. Toda a carreirinha em tricô. Parece complicado, mas não é. Depois que você aprende a técnica, vai embora. Pronto, toda a carreira em tricô. Vira o trabalho. De novo, ponto de borda, o primeiro ponto sempre tricô. 5 meias. 1, 2, 3, 4, 5 meia. Depois do meia vem a laçada. Puxa para frente, faz a laçada. E depois da laçada vem o tricô. 1, 2, 3 e um ponto de borda em tricô. Pronto. Vira o trabalho. Volta para o fio bege. Eu sempre deixo o fio que a gente vai trabalhar atrás. Tem que ir fazendo o acerto aqui do fio. Então, troca de fio, carreira em tricô. Então, carreira todinha em tricô. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Porque a gente vai aumentando um ponto com a laçada, certo? Vira o trabalho. Ponto de borda em tricô. 5 meias. 1, 2, 3, 4, 5 meias. Fio para frente, uma laçada. 1, 2, 3, 4 tricôs e um ponto tricô de borda. Ok. Vira o trabalho, fizemos o trabalho, carreira em tricô. Todo em tricô. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, como já está mostrando como é que vai ficar. Então, agora, um ponto de borda em tricô. 5 meias. 1, 2,
3, 4, 5, fio pra frente, uma laçada, e 1, 2, 3, 4, 5 tricôs, e um ponto de borda em tricô, que é o último. E aqui nós vamos ter 13 pontos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, sempre que a gente tiver 5 tricôs, quando estiver terminando a carreira anterior, a gente vai ter 13 pontos aqui, e é quando nós vamos arrematar, aqui ó, nós vamos arrematar aqui em 5 pontos, que é o que vai dar esse movimento, esse resultado no babadinho, tá vendo? Aqui ó, os 5 pontos que a gente vai arrematar. E aí começa tudo de novo. Então agora aqui a gente arremata 5. Como tá aqui em meia, eu vou arrematar em meia. 1, volta para a agulha. 2, volta para a agulha. 3, volta para a agulha. 4, volta para a agulha. E 5. Pronto, aqui nós temos os 5 pontos arrematados. Então agora a gente vai começar de novo, e é como se esse fosse o ponto de borda, ok? Então agora a gente vai fazer 5 meias aqui. 1, 2, 3, 4, 5 meias. Começamos tudo de novo, né? Fio para frente, uma laçada, um tricô e um ponto de borda. E agora a gente troca de fio e quando a gente tem troca de fio, a gente faz a carreira em tricô. Então agora começa aqui de novo, ó, toda a carreira em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Porque a gente fez uma laçada, aumentou um, né? Aí vira o trabalho. E um ponto de borda. E 1, 2, 3, 4, 5 meias. Fio para frente uma laçada, 2 tricôs. 1, 2 e um ponto de borda. Troca de fio.
Volta aqui no bege. Troca de fio, carreira em tricô. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Vira o trabalho, mesma coisa. Um ponto tricô de borda, sempre, toda carreira é um ponto tricô de borda. E 5 meias. 1, 2, 3, 4, 5 meias. Fio pra frente, uma laçada. 1, 2, 3 tricôs. E um ponto de borda em tricô. Vira o trabalho. Volta para o outro fio. Troca de fio, ponto tricô. Vamos lá. Toda a carreira em tricô. Então, a mesmo que pare de fazer o trabalho, porque eu trabalhei aqui, acho que 3,5 metros de borda para poder fazer a volta da manta. Mas eu aconselho que vocês vão medindo, sabe? Depois que a manta está pronta, vai fazendo e vai medindo, porque dependendo do fio que usar, da agulha que usar, do ponto, vai ter um tamanho diferente. Então, vai medindo no contorno da manta até chegar que você vê que consegue fechar a manta toda. Agora, depois que ficou pronto o babado, que fechava a manta toda, eu passei e ele vai crescer, vai esticar. E não faz mal, porque é isso mesmo que a gente quer. Porque depois a gente vai dar uma pequena franzidinha para dar uma molezinha para costurar em volta da manta, ok? Então aqui, como eu digo, mesmo que a gente pare o trabalho, sempre vai saber como continuar, porque sempre o primeiro ponto vai ser em tricô, em todas as carreiras. Então, já está vendo aqui que fez a carreira em tricô, essa daqui com certeza vai ser a carreira que vai ter meia. Então aqui, ó, primeiro ponto em tricô, e são sempre 5 meias, então não dá para errar. E sempre vai ser igual, 1, 2, 3, 4, 5 meias, é sempre 5 meias e uma laçada. Então só o que varia, por causa das laçadas que a gente vai fazendo, é a quantidade do ponto tricô. Mas como é tudo tricô, o resto, ó, 1, 2, 3, 4, e o último de borda é tricô também. Então, não tem o que errar. Depois que entende a técnica, não erra mais. Agora a gente troca de fio, volta lá para o bege e troca de fio, carreira em tricô. Toda troca de fio, carreira em tricô. Então, vamos lá. Quantos pontos a gente já tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, já estamos perto de ter que arrematar de novo, né? Ó, como tá ficando. Então, primeiro ponto de borda, tricô. 5 meias. 1, 2, 3, 4, 5 meias, fio para frente, uma laçada. E 1, 2, 3,
4, 5 tricôs. Lembra quando a gente chega em 5 tricôs e aqui um ponto de borda? Nós temos 13 pontos. Isso significa que a gente vai ter que arrematar. Então aqui a gente volta para o outro fio e troca de fio, carreira em tricô. Então aqui nós vamos ter 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, nessa hora, a gente vai arrematar os 5 pontos aqui. O ponto que ficou na agulha seria o nosso ponto de borda. Aí trabalha 5 meias, uma laçada, um ponto de tricô e o tricô de borda. E assim toda a vida. Quando tiver no tamanho desejado, a gente arremata com todos esses 13 pontos aqui na agulha, para poder fazer o fechamento. E o fechamento seria a costura, a emenda, né, do babadinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou o meu. Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? Não, esse aqui, ó. A hora que eu emendei, ó como é que ficou. Costurei aqui, faz uma costura bonitinha aqui, ó. Aí ficou a emenda do babadinho e coloca... Antes de colocar o babadinho, como eu falei para vocês, eu passei, aí eu fechei aqui, eu passei um fio em todo o entorno do babadinho aqui, que seria nessa, deixa eu mostrar aqui, que vai ser nessa parte aqui. Só que na hora de eu passar a costura, eu não passei a costura entrando e saindo, como fazendo como se faz quando você vai fazer um franzido, não. Eu passei assim, porque vai ajudar na hora da gente costurar, sabe? Então você vai passando assim, e aí você coloca de novo em volta da manta, e vai dando uma franzidinha assim nos pontos que a gente precisa que fique mais, aqui ó, na parte da curva aqui, que a gente quer que fique mais franzidinho, que dê uma molezinha, então você vai franzindo para que fique com esse acabamento aqui, com essa caída. E aí, depois que tá tudo pronto, costurei pelo direito, e você vai vendo como é que tá ficando a costura. Porque o avesso fica bom também, mas eu prefiro costurar pelo direito. Então eu costurei toda a borda aqui pelo direito, e aí para fazer a maquiagenzinha, que eu não consigo ficar quieta, aí eu coloquei um fiozinho. É um fio italiano que eu tinha já de sobra de outras coisas que eu fiz, só para fazer uma gracinha aqui e ficar colorido. Tá um pouquinho colorido. E coloquei um lacinho de cetim, desses que a gente já compra pronto, que tem uma perolinha aí, para enfeitar. Então coloquei nos 4 cantos da mantinha, ó, e ficou uma coisa assim, diferente, engraçadinha. Assim ficou nossa mantinha para bebê. E se vocês gostaram do projeto de hoje, aproveitem para fazer uma manta para os bebês da família. E tricotem com amor e presenteiem com orgulho. E até o próximo vídeo. Bye, bye.